Você que está na sintonia da Rádio América pode enviar-nos a sua mensagem, a sua sugestão, a sua pergunta no nosso WhatsApp, DDD 11 9403 DDD 11 940 35 9617 940 35 9617. Você pode também participar através do nosso Instagram, Rádio América CN, Facebook, Rádio América CN, e também através do nosso YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, Rádio América Canção Nova. Olá, querida, como estamos? Tudo bem? Tudo bem, doutora Gisela? Pois é, eu estou aqui com a Gislaine, da missionária aqui da comunidade Canção Nova. Ela fica direto no estúdio comigo, me dando aquele super apoio, porque eu estou aqui de quarentena, como todo mundo que deve estar, minha convidada também, mas porque também ela não é daqui de São Paulo, mas mesmo que fosse, a gente estaria fazendo. E é o que a nossa querida Gislaine falou. Você pode mandar a sua participação pelo WhatsApp aqui da Rádio América, que é 0 operadora 11 940 35 9617. Vou repetir. Você sempre tem que assistir o programa com lápis ou caneta e um papel, porque a gente sempre fala algumas coisas legais, e principalmente quando a gente estiver dando assim algum endereço, algum e-mail, você já está ali anotando. Então vamos lá, 0 operadora 11 940 35 9617. E aí, Gislaine, nós temos uma convidada agora às terças-feiras, que eu descobri que é o dia que ela pode participar ao vivo. E agora ela está perdida, porque ela vai ser figurinha aqui do programa Mais Saúde, que é a minha colega nutricionista, e ela que faz, assim, um trabalho lindo, materno e infantil, a minha querida Marilena. Tudo bom, querida? Olá, tudo bom, minha querida? É uma honra, um prazer enorme estar aqui, né, dividindo essa telinha. Estamos longe, mas estamos muito perto, né? Estamos aí sendo unidas por nutrição e por Deus, acima de tudo, por essa nossa fé. Com certeza. Mari, nós estamos hoje inaugurando, né, a transmissão do programa também pelo YouTube. Então, quem está entrando agora, que não conhece você, vamos apresentá-la. Gostaria que você se apresentasse. Conta um pouquinho, porque você tem muita coisa para falar. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho e o que nós vamos falar hoje. Então, eu sou Maria Helena de Andrade Cardoso Fragoso, eu sou católica, sou mãe de 3 filhos lindos, né, 2 moças, uma de 25, uma de 23 e o rapaz de 17. Tenho um amor gigante a Maria, assim como você. E Deus foi guiando os meus passos para a nutrição. Sempre fui apaixonada por nutrição materno-infantil. Na verdade, a primeira coisa que eu sabia na minha vida é que eu queria ser mãe, né? Então, por esse amor, eu queria ser nutricionista materno-infantil. Naquela época que eu me formei, a gente não tinha esse olhar da materno-infantil, mas graças a Deus, aos poucos, a gente foi conquistando, né? E hoje a gente vê que, assim, a nossa área está crescendo muito, as pessoas estão enxergando, né, que tudo começa lá, né, bem antes, né, como você levanta essa bandeira brilhantemente com o seu livro Nutrição e Fertilidade. Então tudo começa antes, né, você está plantando terreno para esses pais. E aí, assim, hoje eu trabalho com nutrição materno-infantil, trabalho também com autismo, com TDAH, com alergias e intolerâncias. E aí eu acompanho os casais desde antes da gestação e até a adolescência. Então é isso, assim. Trabalho. Gente, é incrível. E para quem não acompanhou os nossos programas anteriores, é só ir lá no Spotify, põe lá Mais Saúde, e você tem o Spotify Mais Saúde, todos os programas anteriores. E aí você pode não só ouvir, como você pode indicar, que tudo ali se indica um programa Mais Saúde. Nós estamos aqui na rádio, né? Mas nós temos o programa Mais Saúde na TV Canção Nova. Gente, eu estou ouvindo uma interferência. Será que é o André aí? Gi?
Sim, Jane. doutora. Estou ouvindo a interferência, estou conversando aqui, mas, ó, tá vendo? Estou ouvindo uma interferência. Você está ouvindo? Aqui um pouco, mas não. Eu sabe o que pode ser? Pode ser o André, que eu pedi para ele entrar e só deixar a tela ocupada para que eu pudesse ficar com a Mari, eu embaixo com ela, entendeu? Nós duas, assim, na mesma metade. Então, será que de repente está alguma coisa aberta? Você não quer dar uma olhadinha? Vou verificar, tá bom? Programa ao vivo tem dessas coisas, né? Vocês compartilham a nossa intimidade. Bom, querida, o que nós vamos falar hoje? Porque nós já falamos de coisas incríveis, mas uma coisa que a gente nota em consultório, né, Mari? Ai, meu filho não come fruta, meu filho não come verduras. E fica aquela pergunta, mas você que é mãe, você que é pai, vocês comem? E criança nada mais é do que um reflexo, né, do que a gente faz. Eles são, eu brinco de que são os macaquinhos imitadores. Eu esqueço uma vez, quando eu estava andando de moto com o Dr. Rock, a gente morava num lugar ótimo, e o Rockinho ganhou uma moto, né, pequenininho assim, moto. Eu achei tanta graça, eu estava indo atrás, né, e aí, quando o Rock passou uma roubada, ele foi e levantou o bumbum do assento. O Rockinho olhou e fez a mesma coisa em seguida. Eu falei, gente, é isso. Eles imitam, eles repetem. Bom, e aí, nesse quesito de comportamento, Mari, a gente sabe que um lar católico ajuda muito a criança a já começar a exercitar a sua fé, pelo exemplo dos pais. E na nutrição é a mesma coisa? Então, eu comparo muito, né, a nutrição com a religião e eu sempre falo assim, eu fui criada dentro da religião católica, eu fui catequista, eu tive todos esses ensinamentos, mas eu não tinha uma alimentação saudável, não tive as duas coisas como exemplos, né? Então, assim, depois que eu conformei meu hábito mais saudável, já para os meus filhos foram diferentes. Então, eu lembro que a minha filha teve um momento que ela não queria comer salada, e daí ela falava assim, mãe, quando eu crescer, eu vou comer salada igual a você. Você está ouvindo a interferência, né? Tá voltando, né, um pouquinho. Hoje está dando interferência aqui pra gente. Vocês estão ouvindo, eu estou vendo que você está com o técnico para o som, né? Então, sim, parece que alguém está entrando falando junto com a gente. Estamos já verificando aqui, doutora. Então, vamos continuar, Mari, porque o conteúdo é muito bom e eu gostaria que você conseguisse passar o máximo possível. Bom, então você veio de um lar católico que já plantou aquela semente de Jesus e de Maria, né, no seu coração, que você também acabou passando para os seus filhos, só que na sua casa, naquela época, não se valorizava algumas coisas que a gente valoriza hoje. Apesar que eu acho, você ainda é mais jovem do que eu, mas mesmo assim, nós pegamos uma época que não tem tanta tranqueira para a gente, na época que a gente poderia estar comendo. Na sua época também foi assim? Verdade, assim, eu fui criada no interior aqui de Alagoas e a alimentação era mais saudável. Apesar, assim, da gente não ter... Eu comia muito fruta. Uma coisa que a gente pecava muito era os legumes e verduras, né? Então, assim... Mas a gente tinha uma alimentação muito saudável, as coisas que vinham da feira, né? Vinham do sítio. Então, assim, era muito mais saudável do que hoje, não tinha esses agrotóxicos. Então, assim... naquela época a gente tinha uma alimentação mais saudável, né? O nosso leite ainda era leite mesmo, né? Chegava pra gente... Naqueles baldes de inox que chegavam lá na minha casa. Água como é que se diz? Aqueles filtros de barro. Eu tomava água em filtros de barro. Então, assim, uma alimentação bem mais saudável. Então, assim, eu cresci dessa forma e, assim, e fui criando os meus filhos dando exemplo, né? Não só de fé, mas de nutrição. E a gente vê que, assim, já não é fácil. Imagina se a gente não der esse exemplo. A minha filha dizia, eu vou comer salada quando eu crescer igual a você, né? E graças a Deus esse dia chegou. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que os três comem muito saudável, né?
Então, assim, e eu peguei uma parte aqui, sabe, Gisela, que da Bíblia de Provérbios, que eu achei muito linda, que é assim, ó, Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, olha, eu achei perfeito, né? Porque gente, isso é para tudo. Eu fico encantada quando você pega, e é o que acontece com você, porque para você aconteceu desde sempre, e para mim, quando eu fui fazer nutrição, eu já estava convertida, impossível estudar algo, uma biologia molecular, e não ver Deus ali, e não ver a mão de Deus, e você pega na palavra e você encontra o que está acontecendo. Um dia dá para a gente fazer um programa só disso, você topa? Com certeza, né? E assim, a gente não consegue associar, né? E a gente se encanta cada dia. Eu acho que a nossa fé faz a gente se encantar mais pela nutrição. Faz. Não é verdade? Faz. Aliás, assim, para pensar. O que Deus começou a fazer, tá lá em Gênesis, no terceiro dia, legumes, verduras e frutas, foi uma das primeiras coisas, gente. Então, olha que generosidade, né? Já prover para o homem que ele estava criando um jardim, né? Um jardim cheio de legumes, de verduras e de frutas. E realmente, o regime de Daniel, então, quando a gente analisa quanta coisa bacana, mas aí é para outra pauta. Vamos falar dos pais e dos profissionais. Pois é, e assim, ó, quando a gente pega os casais que preparam, é muito importante, porque os pais dão esses exemplos, né? A gente sabe que não existe um gene de dizer assim, ó, tem um gene lá que vai dizer se você vai gostar de maçã, vai gostar de laranja. Eu falo sempre que não tem. O que vai ter influência da formação do paladar na gestação, né? E depois, porque aí esse líquido amniótico, ele vem com flavor, né? E esse flavor, ele é extremamente importante para a formação do paladar da criança, porque no flavor, eu vou ter esse termo, né, que vai conjugar, vai juntar, né, o sabor e o cheiro e o odor de tudo daquele alimento. E aí depois vem o leite materno e introdução alimentar. Mas vai chegar um momento que, por mais que isso aconteça, a partir do primeiro ano de vida, a alimentação saudável, a alimentação da casa. E a criança vai ver, e ela vai imitar o prato dos pais, como você falou que o Roquinho imitou exatamente, né, o movimento do Dr. Rock. E é isso. Eles vão olhar para os pratos e eles vão... A gente vai ser exemplo. Se a gente não leva os nossos filhos para a igreja, se a gente não ensina a eles a rezar, eles não vão saber. Do mesmo jeito, se a gente não der exemplo de alimentação e nutrição saudável, eles não vão seguir. Né? Não existe aquela coisa de dizer as palavras ensinam, eu faço, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não. As palavras ensinam, os exemplos arrastam, né? Exatamente, é o que a gente fala muito na Canção Nova, né? Palavras convencem, testemunhos arrastam. E criança, principalmente menino, olha para o prato do pai e nem que ele não goste, é impressionante. Ele olha, não, papai come, olha como papai é forte, eu quero ser igual. E começa, e tem coisa, né, Mari, que demora, você às vezes precisa introduzir várias vezes para a criança até gostar. Até com a gente é assim. Um sabor, às vezes, novo, eu vejo porque, mesmo adulto hoje, tem que fazer introdução alimentar, né? E tem paladar que eu vejo isso com coentro, que foi o meu caso, mas eu conto outro dia. Então, você vai... Hoje eu adoro coentro, depois eu conto a história. Mas é exatamente isso, a necessidade. Eu uso muito essa experiência da visualização quando eu falo para os pais que eles têm que mastigar 30 vezes antes de engolir. Porque nessa mastigação... os filhos vão mastigar também. Então, tem que ter o exemplo, né, Maria? Exatamente. E, assim, engraçado você falar da mastigação, porque na introdução alimentar, eles falam assim, ai, doutora, ele demora muito comendo. Na verdade, as crianças não demoram, é a gente que come muito rápido. Na verdade, eles estão certos, eles estão corretos, eles têm que demorar mesmo, às vezes eles ficam impacientes com aquela situação.
Então, precisa preparar esse casal, inclusive, quando a gente pensa em trabalhar a fertilidade, não é só fertilidade, é ser exemplo, é reeducar, é se organizar. Eu falo assim, mas quando você for pai e mãe, você vai ter esses alimentos na mesa? É assim que você vai se comportar? Não, doutora, eu mudo depois. Não, tem que mudar agora. Vocês precisam começar desde já para se preparar para quando vier o bebê, para vier a introdução, né? Então, isso é bem importante. E que mais você pode dar de recado para esses pais, tá? Então, além desse comportamento, o que mais eles podem estar fazendo? Eu acho que, assim, essa pandemia, né, ela trouxe muita coisa boa, né? Teve muita coisa triste, assim, muito aprendizado, mas ela trouxe muita coisa boa. Eu tenho recebido famílias para a gente reeducar a família. É uma coisa muito importante, cozinhar com as crianças, isso é tão importante, sabe? Mostrar o valor do alimento, agradecer a Deus, então, fazer as refeições e fazer as orações antes das refeições. Até na introdução eu digo para a mãe, às vezes elas ficam com tanto medo da criança engasgar, enfim, eu falo, reza, fala de mãe para mãe com Nossa Senhora, entrega teu filho, né? Então, assim, a gente precisa ser exemplo nas duas coisas. Tem um artigo bem interessante, brasileiro, que foi feito lá em Montes Claros, 2017. Ele foi feito com crianças de 1 a 5 anos. E, assim, um dos critérios de inclusão era que essas famílias tivessem pelo menos 2 refeições durante a semana, junto com os filhos. E eles queriam analisar o comportamento da família frente ao sobrepeso e obesidade das crianças. E você vê, um fator de proteção seria o fato da família estar comendo junto. Isso seria maravilhoso, porque a maioria dessas famílias, elas tinham pelo menos 2 refeições com os filhos. Porém, eles viram um alto percentual de sobrepeso e obesidade e eles associaram isso ao comportamento dos pais. Eles usaram escala, o instrumento, escala de comportamento dos pais durante a refeição, instrumento validado aqui no Brasil. E muito legal esse instrumento. Fiquei morrendo de vontade de fazer aqui esse estudo, sabe? Olha. Porque eles abordam vários itens, sabe, Gisela? Muito interessante o artigo. E aí, no final, ele chega a um valor absurdo de sobrepeso e obesidade e com uma correlação positiva com o comportamento dos pais. Caramba. Desde a compra de alimentos. Não, mas isso de compra de alimento é nítido. Quando você vai ao supermercado, que você vê pessoas mais avantajadas, eu nem vou falar mais gordas, porque outro dia eu participei na Bienal do Livro de uma mesa e eu me referi, me chamaram de gordofóbica, vê se pode. Eu fiquei, gente, eu sou pela saúde, então é muito difícil você encontrar uma pessoa com sobrepeso ou obesidade saudável, né? Tive que ainda me explicar. Mas quando você olha o carrinho de pessoas que são mais avantajadas, pode olhar como é que está a escolha. É pizza congelada, é um monte de biscoito de pacote, temperos prontos, aquele macarrão instantâneo, quer dizer, uma série de coisas que a gente sabe que isso é o que faz. Então, aí que eu penso, isso não é hereditariedade, não, isso é hábito perpetuado errado, né, que é o caso. Mas, Mari, quero muito ler esse artigo, depois você me manda? Mando, eu gostei muito, um artigo muito simples, assim, sabe? Mas, assim, valioso, porque eu achei muito interessante a escala que eles usaram. Eles abordaram vários itens, vários itens, sabe, muito importante, assim. E olha, a gente já comportamento. Mari, a gente pode até fazer o seguinte, a gente pode falar dessas escalas para que os ouvintes vejam se eles estão inseridos ou não nesse comportamento. Isso será muito legal, né? Era. Tem várias é um artigo científico. Estava até um artigo. E aí, gente, nós podemos fazer isso. Então, a Mari vai me mandar, e aí vocês podem me mandar um e-mail, né? Vocês sabem, decoro meu e-mail, giselasabiola@gmail.com, depois eu repasso para vocês. Gente, vocês estão me seguindo no Instagram?
E lá, gente, eu preciso de inscritos no meu canal do YouTube. E quanto mais inscritos, melhor eles me posicionam. Você sabe que é uma evangelização, Mari, porque de repente eu apareço no meio de alguém que nunca ouviu falar de Canção Nova, e como me viu, me ouviu, achou interessante alguma coisa, vai me pesquisar, e adivinha onde cai? Cai aqui na Canção Nova. Então, é um pescar de uma maneira diferente, né? E como Jesus fala, nós temos que ser espertos, né? E Mari, já vai estar acabando o programa, muito rápido. Eu acho que quando a gente grava, a gente é mais objetiva. Porque a gente vai conversando, né? Coisas que a gente ama falar, e aí o tempo passa. Exato. Então, no final... Agora, sabe que eu estou admirada? Que o critério de inclusão eram 2 refeições por semana. Eu pensei que era pelo menos uma por dia. Não? 2 só por semana, né? Tão pouco. Gente, mas tá assim, tem alguma estatística nesse sentido? O padre Léo falava famílias, cada um no seu quarto, né? Cada um no seu quarto, inclusive fazendo a refeição isolada. E assim, sabe, apesar de ter 2 refeições, ele ainda cita que grande parte dessas famílias, muitas das crianças faziam as refeições vendo televisão, né? E a gente sabe que isso estimula. Então, por que elas estão vendo televisão? Porque é um exemplo. Eu lembro quando eu era pequena, Gisela, o meu pai não queria televisão no quarto. Bons tempos. Eu só vim ter televisão no meu quarto quando eu casei, porque ele não deixava, porque ele dizia que assim, né, a gente se une na televisão para ver a mesma coisa. Então, assim, aprender, né? E nem é mais televisão, né? Nem é mais televisão, é tablet, é telefone, enfim. Isso leva, inclusive, a uma maior compulsão alimentar. As pessoas acabam vendo televisão, comendo mais, né? E assim, porque não mastigam. E não prestam atenção naquilo que estão comendo, e exatamente, isso é super importante. Fora o estresse, né, que muitas vezes um programa que você está assistindo durante um jantar, você começa a ficar estressado, e estresse durante a alimentação, meu Deus, né, você pode até falar alguma coisa para já ir arredondando aí e finalizando mais saúde. Estresse e comer, como é que é isso? Eu acho que assim, acima de tudo, né, quando a gente coloca Deus, vamos fazer uma oração antes de comer, então vamos pensar dessa forma, vamos dar exemplo aos nossos filhos, né, rezar, depois fazer as refeições, mastigar, porque uma refeição que é rica em legumes e verduras, você precisa mastigar mais, tem mais fibra, né? Então você já começa a se educar o paladar aí. As escolhas saudáveis, que tem que chegar desde o carrinho de compras, do planejamento, então eu gosto muito de dar lista de compra para os meus pacientes, né? Então, você precisa listar com o seu filho o que vocês vão comprar, determinar, ter disciplina, né? Então, assim, isso é muito importante. E, a partir daí, né, vamos criar uma rotina. Algumas coisas, de repente, podem ser liberadas em algum momento, né? Sim, podem, mas, assim, tudo com muito cuidado, com muito equilíbrio. Isso é que é importante. Então, essas famílias precisam estar juntas, comerem mais vezes à mesa, né? Isso é tão importante. Gente, é uma coisa. E você falou, assim, de vez em quando, uma coisa ou outra, mas é que hoje, uma coisa e outra, tá? 7 dias da semana, as 3 refeições, e não estamos comendo comida de verdade, que poderia justamente ajudar a minimizar os impactos desse alimento que não é tão bom. Então, isso é muito importante, porque tem coisas, nós estamos falando de alimento, mas e a poluição? A gente respira e a gente tem que dar nutriente para esse corpo, né, eliminar essas toxinas. Bom, eu já recebi aqui um recadinho da Gislaine. Gislaine, e aí, você está muito quietinha, está ouvindo tudo, né? Isso mesmo, doutora, acompanhando tudinho. Quando você tiver seu filho, você já sabe. Está fazendo ali, é triste, né? Então tá. Querida, quantos minutinhos já temos que terminar? 1 minuto, doutora. Então tá, quero agradecer sua presença de sempre, me ajudando, muito obrigada. Obrigada, Ricardo, obrigada, André. E Mari,
Muito obrigada. Nós temos encontro na próxima terça-feira, tá? E dando sequência a essa evolução, né? Dessa criança que foi testada, já passou os 1000 dias e agora já está sendo com os pais. Querida, muito obrigada. Beijo, amor. Tudo de bom, viu? Obrigada. Fique com Deus. Amém. E aí, como é que eu chego no seu Instagram? Então, eu é Nutri Maria Helena, tudo junto. Maria, 2LNA. Nutri Tá bom, Maria Helena. gente? Sigam que ela é bárbara, tá bom? E ela dá 1000 dicas. Meus queridos e queridas, um beijo grande. Amanhã temos o professor Enio Alves da Silva Júnior falando de higiene e de segurança alimentar em tempos de pandemia em relação aos deliveries. Olha que pauta bacana, não percam. E se quiserem, já mandem para Gislaine as perguntinhas que amanhã ele está com a gente. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização que acreditam e investem na Boa Nova de Jesus. Eu sou sócia pelo